Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Anali. Bem-vindo também vocês, Educação de Jovens e Adultos, né? Os alunos aí da EJA. Todos vocês sejam muito bem-vindos aqui para a nossa aula. E hoje, o que nós vamos ver na aula de hoje? Vamos ver o objetivo da aula. Efetuar adições e subtrações em contexto de desafios numéricos para ampliar seu repertório de cálculo. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos trabalhar com multiplicações e divisões, que pertence ao campo aditivo, né? Das ideias do campo aditivo, mas a gente vai trabalhar aqui em forma de desafios numéricos, desafios que envolvem cálculos, para a gente poder ficar aí, ampliar o nosso repertório, né, na hora que a gente for fazer um cálculo. E hoje a professora trouxe uns desafios que caem muito aí em Olimpíadas, né, da matemática, em maratonas. Então hoje nós vamos fazer aqui umas atividades desafiadoras para a gente poder colocar na nossa cabecinha assim e ampliar, né, os nossos repertórios aí do cálculo, beleza? Para começar, nós vamos trabalhar com um desafio da pirâmide numérica. Vocês já ouviram falar na pirâmide numérica? Não? Então vamos ver aí na telinha o que é a pirâmide numérica. Então essa pirâmide numérica é exatamente o que está aparecendo para vocês, né? A gente vai construir, vai levantar uma pirâmide numérica e nós vamos descobrir alguns segredos para levantar essa pirâmide numérica, tá bom? Então, primeiro nós vamos fazer aqui com a professora na mesa, depois a gente volta aí na telinha. Então, a professora trouxe aqui, né, as duas pirâmides que estão aparecendo para vocês aí na telinha. Essa aqui, a professora quer que você copie aí rapidinho no seu caderno, numa linha mais para baixo, né? Façam assim, deixe 1, 2, 3, na 4ª linha você copia esses números aqui, um do ladinho do outro, um pouquinho mais afastado, né? Não muito grudadinho, igual como se fosse uma pirâmide de tijolinho, igual a professora fez aqui. Então lá, copia lá o número 1, do ladinho um pouquinho mais afastado o 3, depois o 5 e por último o 7. Copiaram? Muito bem. Eu vou resolver esta aqui e eu quero que vocês observem como que eu faço para resolver esta aqui. Preste bastante atenção no que eu vou fazer. Aí vocês vão tentar descobrir qual é o segredo que eu estou usando para erguer esta pirâmide e vocês vão fazer exatamente igual nessa aqui, ok? Então essa a professora resolve, esta é você que vai resolver. Então presta bem atenção como é que a professora vai resolver para você fazer bem igualzinho. Descobrir primeiro o segredo para depois resolver igualzinho, tá bom? Então a professora vai virar um pouquinho aqui e eu vou mostrar para vocês logo o que eu estou fazendo, tá bom? Então, ó, bem, para erguer essa pirâmide eu vou fazer o seguinte, esse com este, vai ser este. Este e este, dá esse aqui. Esse com este, este com este é este aqui. Muito bem. Agora esses dois é este aqui. Ótimo. Este com este é este aqui. Muito bem. Esses dois aqui agora, esses dois juntos vão dar é esse aqui. Ok, olha como é que ficou aqui a minha pirâmide. Descobriram o segredo que a professora fez? Descobriram qual é o segredo que eu usei aqui? Eu fui fazendo aqui algumas ideias, né? Juntando algumas ideias e levantando a pirâmide. Já descobriram qual é? Já? Muito bem. Se você já descobriu, então agora você vai fazer essa sua lá. Faz a sua lá. A professora vai combinar com vocês assim, ó. Eu vou mostrando aqui, vocês vão colocando aqui, tá bom? Presta atenção lá. Esse. Que número vai aqui? Coloca lá bem em cima da união dos dois. Bem aqui no intervalo do meio dos dois, tá? Coloca aqui. Agora, olha para esse e para este.
O que acontece com esses dois? Vai aqui, alguma coisa, igual a professora fez aqui, ó. Eu usei esses dois para colocar este aqui. O que será que eu tenho que fazer aqui para colocar o que está aqui? Muito bem, então coloca lá. Nós já vamos ver se está correto. Este e este agora, esses dois tijolinhos juntos, vai formar o que vai ficar para cima. O que será que eu fiz neste aqui? Vocês vão fazer igual aqui também. Colocaram? Ótimo! Agora pega este resultado com este resultado para colocar o resultado de cima. Quanto será que vai dar? Muito bem, vamos ver se daqui a pouquinho nós vamos corrigir. Este agora juntando com este aqui para ver o que vai dar aqui em cima. Deu? Ótimo, agora faz esses dois para encontrar o número que dá aqui em cima. Pronto? Conseguiram? Este e este aqui. Este e este aqui. Este com este vai aqui. O resultado nessa linha. Este e este resultado aqui. Este e este resultado aqui. Este e este resultado aqui em cima. Beleza? Muito bem, então vamos ver lá na nossa telinha como que vai ficar as nossas respostas? Vamos ver se vocês acertaram? Então vejam lá. Primeiro, para a gente descobrir o segredo, né? Eu sei que vocês já descobriram, mas pode ser que alguém ainda não conseguiu entender. Olha o que a professora fez ali, o 7 e o 3, para encontrar 10. O que eu fiz com o 7 e com o 3? Isso, eu juntei, eu fiz uma adição. 7 mais 3, 10. E para achar o 7, eu juntei quem? Isso, 3 e o 4. Muito bem, 3 mais 4, 7. E para achar o 6? Isso! Para achar o 6, eu usei o 4 mais o 2. Muito bem. E para achar o 17? Isso, 10 mais o 7. Para achar o 13? 7 mais 6. Muito bem. E para achar o 30? 17 mais o 13. Muito bem. Então vamos ver agora se você conseguiu acertar a tua parte da atividade, que era para você fazer sozinho. Vamos ver? Qual é o primeiro número? A gente já descobriu o segredo, né? Que a gente vai somar os dois números de baixo para colocar o valor do resultado sobre os dois, né? Sobre aquele tijolinho que pega os dois. Muito bem, então vamos ver agora o que ficou lá. Isso, 4 porque 3 mais 1 é 4. 8 porque 3 mais 5 é 8. 12 porque 5 mais 7 são 12. 12 de novo, porque 4 mais 8 são 12. 20, porque 12 mais 8 dão 20. E 32, porque 20 mais 12 são 32. Acertou? Confere aí, dá uma olhadinha. Se errar, não tem problema, vai lá, paga e arruma. Deu? Conseguiram? Muito bem. Bem, agora a gente vai continuar nessa mesma perspectiva da tarefa aí, né, dessa atividade da pirâmide, só que agora a gente vai elevar um pouquinho a dificuldade. Nós vamos fazer um pouquinho mais difícil agora. Por quê? Porque nós já estamos no quarto e no quinto ano, né? Essa pirâmide aí só foi para a gente aquecer. Agora a gente vai pegar uma pirâmide que tem alguns intervalos que a gente não sabe qual é o valor. E a gente vai ter que descobrir qual é o valor desses intervalos, tá bom? Vamos olhar aí na telinha quais são as pirâmides? Então agora nós temos aí duas pirâmides com intervalos que a gente não sabe quais números estão ali. Alguns tijolinhos já estão, inclusive, aparecendo, né? A gente já consegue visualizar, né, os mais acima. Porém, não são todos que a gente consegue ver. Então, nós vamos ter que descobrir. Então, vamos ver aqui na mesa com a professora. Então, a pirâmide que está aparecendo aí para vocês na telinha é essa que está aqui na mesa da professora. Nós temos, então, a primeira pirâmide, que é a pirâmide número 1, e nós vamos ter a pirâmide número 2. Olha na primeira linha de baixo lá, ó, dessa primeira aqui, ó. Eu tenho aqui 18. Eu tenho em cima do 18, 23. Mas aqui do lado eu não tenho ainda o valor. Como que eu vou descobrir esse valor aqui? Qual que era o segredo da pirâmide mesmo? Vocês lembram? Que a gente somava os dois valores para ter o de cima. Não era esse o segredo? Então, o 18 mais alguma coisa para dar 23. Então, vamos pensar aqui agora no quadro com a professora, né? A professora vai colocar o quadro aqui na frente para a gente pensar um pouquinho. Bem, nós tínhamos lá, então, na pirâmide, né?
18 e 23. Então, o que nós tínhamos? Então, a professora vai escrever e já vira aí para vocês verificarem, tá bom? Eu tinha o total 23. Então, o 23, né, o total 23 que a professora tinha, era um valor mais o outro valor. Não era isso que a gente tinha? E qual que é o primeiro valor que tinha lá? 18. 18 era o valor que estava lá, mais alguma coisa que eu encontro 23. Lembram naquela aula que a professora trabalhou com vocês com as operações inversas? Como que a gente acha a outra parte? Eu tenho todo e tenho uma parte. Como que a gente acha a outra parte? Isso, lembro muito bem, aquela aula que a professora trabalhou com vocês sobre operações inversas, né? A professora diz assim, para a gente achar a outra parte, eu tenho que pegar o todo e tirar essa parte aqui. Então, nós vamos fazer isso agora. Nós vamos pegar o 23, vamos retirar 18. 23 menos 18. Então, essa é a nossa, que nós temos que resolver, essa operação aí. E como que a gente resolve? A gente vai resolver como a gente sempre resolveu, né? Vamos fazer a subtração. Eu tenho 8, quero retirar, desculpa, eu tenho 3, quero retirar 8. Eu posso retirar 8 do 3? Não, então eu vou ter que fazer a nossa ideia de emprestar do vizinho. Lá o vizinho deixou de ser 2 e virou 1. Né? Emprestou 1 para o lado e ficou ainda valendo 1. Agora o 3 vale 13. Posso tirar 8 de 13? Posso, vai sobrar 5. Tudo bem, 5 é a nossa resposta da unidade. Tenho 1 e vou retirar o 1. Então, qual é a diferença do 18 para o 23? 5. Então, esse 5 a gente vai colocar lá na nossa pirâmide agora. Vamos pegar a pirâmide aqui, como a professora vai pôr aqui na frente e vai colocar aqui agora o 5. Tá? Então, o valor 5, que é a soma do 18, do 5, para dar o 23. O que nós temos aqui agora? 12 com 5. Já posso achar esse aqui. Quanto que é o 12 mais 5? Nem precisa fazer, né? A gente pode contar na cabeça lá. 12 com 5 dá 17. Então, a professora vai virar aqui um pouquinho para ela pôr o 17. Pronto. Coloquei o 17. Ok. Agora, o que nós temos que achar? Esse aqui da ponta. Mas eu tenho 12. Eu tenho uma das partes e tenho o total. Falta achar outra parte. Como que a gente vai fazer para achar essa outra parte? Exatamente o que nós fizemos lá na primeira operação que a gente acabou de fazer, na descoberta lá do 5, né? Nós vamos pegar, então, o 48 e vamos retirar 12 para a gente achar a outra parte. Então, nós vamos fazer essa operação aqui, né? Nós vamos fazer 48 retirando 12. Tenho 8 para retirar 2. Consigo retirar 2, vão sobrar 6. Tenho 4, vou retirar 1, vão sobrar 3. Qual é o valor, então, da diferença de 48 com 12? 36. Então, o 36 nós vamos colocar, então, lá na nossa pirâmide. Deixa a professora colocar aqui do ladinho. 36. Ótimo. Agora, o que falta a gente achar? Esse valor aqui. Como que a gente acha esse valor? Somando esses dois, 23 mais 17. A gente pode armar a conta? Pode armar a conta. Pode fazer conta de cabeça, se souber? Pode também. Pode fazer risquinho, desenho, pode fazer do jeito que você quiser. Tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, então, para a gente achar aquele número, nós vamos pegar o 23 e vamos somar com o 17. Vamos lá, vamos fazer essa conta agora. 7 mais 3, 10. Agrupa 1 lá na dezena. 2 mais 1 mais 1, 4, né? 2 mais 1, 3, mais 1, 4. Ficou 40. Então, vamos colocar o nosso número lá na nossa pirâmide. 40. Ótimo. E 40 mais 65 para a gente achar o valor do nosso último tijolo. 40. Dá para fazer armada? Pode, mas dá para a gente fazer assim também. Nós temos 65. 66, vamos arredondar para 60, vamos deixar o 5 de lado por enquanto. 60 mais 40, a gente já sabe que dá 100, isso mesmo. E 100 mais 5, 105, ótimo. Então, viu? A gente não precisa nem armar algumas contas a gente pode fazer de cabeça. Se a gente souber, a gente pode fazer. Então, a nossa pirâmide ficou
Desse jeito. Vamos conferir lá no resultado da telinha para ver se a gente acertou? Isso, e chegamos no 105. Agora vamos fazer junto com a professora. A segunda aí vai aparecer na telinha, vai estar aí na telinha de vocês, vamos fazer junto com a professora. O que eu tenho ali? Eu tenho, para começar, eu posso achar o tijolinho do canto, ali no canto direito da televisão de vocês, aí bem no canto inferior. Ou eu posso achar o do lado ali, que está no meio, entre o 33 e o 17. Por que eu posso achar qualquer um dos dois? Porque eu tenho o valor do total, né? O total tanto da soma de um como da soma do outro. Vamos começar pelo canto inferior da direita da TV de vocês. Temos ali, 22 é o total e 17, que é uma das partes. O que eu faço para achar a outra parte? Isso, eu vou retirar. Ou eu posso fazer assim também, contar. Porque ali 17 e 22 são próximos, né? São números próximos, então eu posso contar assim, ó. 17 na cabeça, vamos lá, conta no dedinho com a professora. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Quantos dedinhos você usou? Muito bem, usamos os 5 dedos da mão, né? Então 17 mais 5 dá 22. E olhando para o lado de cá agora, 17 que eu tenho e o 26 que é o total. Quanto para chegar do 17 para chegar lá no 26? Podemos fazer contagem também? Podemos. Vamos lá, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Quantos dedos a gente ergueu? Isso, a gente ergueu 9 dedos. Vamos ver se a gente acertou a primeira linha? O 5 e o 9, muito bem. Agora sabendo, 33 com 9, facinho para a gente achar a soma do 33 mais 9. Quanto dá 33 mais 9? 42, muito bem. Agora vamos para cima, naqueles dois tijolos que estão vazios ali em cima, ó. Somando o 42 e o 26, nós temos 68, muito bem. 26 mais 22, 48. E juntando, né, o 68 com o 48, a gente encontra então o 116, que já está em destaque lá no topo, né, da nossa pirâmide. Muito bem. Esse foi um dos desafios numéricos que a gente trouxe para a aula de hoje. E agora a professora vai mostrar mais um desafio para vocês, que também cai bastante aí nas nossas Olimpíadas da Matemática, né? As Olimpíadas que a gente participa, que a gente já participou, alguns de vocês já participaram. E também cai algumas maratonas intelectuais, quando a gente vai fazer alguma maratona intelectual, né? Onde a gente já participou. Então vamos ver qual é o desafio agora, o próximo desafio? Números faltantes. Nós precisamos colocar nas operações os números para que elas fiquem corretas. Isso mesmo, eu vou ter que olhar bem ali a operação, né? Prestar bastante atenção nos valores que estão ali dispostos e descobrir qual é o número que eu tenho que acrescentar nesses quadros que estão em destaque. Estão vendo que tem alguns quadros em destaque aí? Um azul e um do lado esquerdo, do lado direito, uns roxos. Então, nós vamos ter que pensar nesses quadros aí. É nesse lugar que a gente vai ter que colocar os números, tá bom? Bem, para isso, nós vamos fazer junto com a professora aqui na mesa da professora, que a professora já está com a operação aqui, né, na nossa frente aqui, no cartão que a professora fez. Então, vejam lá. Eu tenho 7 na primeira parcela, mais uma parcela que eu não sei ainda qual é, que eu vou ter que achar, e no final o resultado dá 5. Opa, 5? 7 com alguma coisa que dá 5? Como que pode, professora, ter um número menor aqui numa soma, se aqui o número é maior? Como que você acha que pode acontecer isso? Alguém sabe responder para mim? Pense lá, eu tenho um número menor que esse aqui, né? 5 é menor que 7. Por que eu vou somar alguma coisa com o 7 para dar 5? Ah, professora, mas não é só 5, né? Porque a gente tem aí a soma que pode ser o quê? 15. Lembra que a gente pode colocar 1 aqui em cima para fazer aquela soma do sobe 1? Então, na verdade, aqui nós não podemos pensar em 5, porque nós estamos somando. Não é uma subtração. Eu não vou retirar. Eu vou somar. Então, um número somado com 7 que vai dar 15, porque o 5 fica na unidade e o 1 sobe na dezena.
Então, nós temos que pensar nessa condição. Não podemos esquecer que esse 1 aqui, ele não pede para a gente colocar na operação esse 1, mas eu não posso esquecer que ele faz parte da operação para que esse 5 esteja ali embaixo. Então, qual é o número que eu tenho que juntar com o 7 para dar 15? Vem lá, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quanto que eu usei? 8. Muito bem, posso fazer assim também. Então, ó, eu vou juntar 7, deixa eu colocar 8 de virada ponta cabeça. Vou colocar 8, 7 mais 8 fechou no 15. Então, esse lugar aqui é o 8 que eu coloco. Agora, eu vou ter que colocar um valor aqui. Bem, esse número 1 aqui não existe na operação. Eu só coloquei ele ali para lembrar que eu estava trabalhando com 15. Agora, aqui eu não posso esquecer que esse 1 também está subentendido ali em cima. Porque aqui muitas vezes a gente pensa, não é 10, né? Muito simples, coloca 0. Mas, para ter aquele 5 lá, eu tive que colocar na minha cabeça esse 1 aqui em cima. Então, eu tenho que lembrar que nessa hora de somar a dezena, eu tenho aquele 1 lá em cima. 4 mais 6, 10. Isso. 10 mais 1, 11. Então, eu vou colocar o 1 aqui. E lá na nossa centena, eu vou também ter que lembrar que eu tenho que colocar aquele 1, porque este 1 aqui não é 1 simplesmente, né? Ele é uma dezena, no caso, né? Porque eu estou trabalhando com 11 dezenas, né? Quando eu coloco 4 mais 6, eu trabalho na ideia do 11 dezenas. Só que eu não posso deixar 11 aqui. Então, esse 1 agrupa na centena. Muito bem. Agora aqui, ó, o total é 9. Eu tenho 6. Lembro que esse 1 aqui, por enquanto, não aparece na conta lá? Não estava aparecendo. Mas a minha cabecinha tem que estar subentendido. Ele tem que estar lá na minha cabeça, não posso esquecer dele. Porque eu só posso ter este 1 aqui por causa deste que subiu aqui em cima, tá bom? Então, 6 mais 1, 7. 7 mais quanto? Fecha 9. Isso, 2. Muito bem. Então, essa primeira operação é assim que a gente faz. Vamos conferir lá na nossa telinha para ver se ficou certinho? Muito bem, tá lá, ó, né? O 8, o 1 que faltou lá na resposta e o 2 que faltou na parcela. E aqueles dois números 1 que estão em verde ali em cima é para você recordar que para ter a resposta, né, da soma total, eles existem. Ele não pede para a gente colocar, mas eu preciso levar em consideração esse número também, ok? Muito bem. Agora nós vamos fazer o próximo, 975 menos alguma coisa para ter o 388. Então nós vamos fazer a próxima lâmina, né, que é a nossa conta. Só que agora essa conta é uma conta de menos. Agora não é uma conta simplesmente que a gente faz, né? Normalmente assim, a gente vai ter que fazer alguns recursos aqui para ter essa resposta no final. Bem, olha lá o primeiro, vamos começar pela unidade, né? Sempre pela unidade. 5 eu tenho. Eu vou retirar alguma coisa para ficar com 8. Opa, o que aconteceu aqui? Eu tenho um número menor, retirando mais alguma coisa para ficar com o número maior? O que será que tá acontecendo aqui? Ah, professora, aqui está acontecendo o seguinte, eu não tenho simplesmente 5. Para continuar sobrando 8, o 5 tem que ser maior, né? Ele tem que valer o quê? 15. Então, eu tenho que lembrar que esse número 1 eu emprestei aqui do 7 para o 5. Então, aqui eu tenho 15. Então, esse número 1 aqui tem que ficar na minha cabeça. Eu tenho que pensar, opa, eu vou emprestar para o 5 uma dezena, para que aqui eu possa ter, daí eu possa retirar o valor para ficar com o que eu vou ter no resultado final, que nesse caso é o número 8. Então pense lá com a professora um pouquinho, que número que eu tenho que... Tenho 15, ótimo, beleza. Que número que eu tenho que retirar do 15 para encontrar 8? Eu tenho que retirar algum número do 15. Que número que eu tenho que retirar?
Ou então somar 8 com alguma coisa para chegar no 15 também. Poderia ter essa ideia da adição, né? Somar alguma coisa ao 8 para chegar no 15. Também dá. Seria quanto? Isso, 7. Então, 15 tirando 7 sobra 8. Muito bem. Então, esse 7, o que aconteceu quando eu tirei o 7 lá? Emprestei 1 do 7. Então, o 7 ficou quanto? 6. Então, esse 6 aqui não está lá. Mas eu tenho que me lembrar dele. Lembrar que esse 7 não é mais 7. Ele virou 6 porque eu tive que emprestar 1 para o 5 para que eu pudesse encontrar resto 8. Tá bom? Então, eu tenho que lembrar disso. Ele não pede para a gente substituir o 6 aqui no 7, mas a minha cabecinha precisa lembrar disso. Beleza? Muito bem. Então, agora vamos fazer lá. Eu tenho 6 tirando alguma coisa para sobrar 8. Opa, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá na vez passada. Eu vou ter que tirar 1 da centena e agrupar aqui na dezena para ficar com 16. 16 que eu vou retirar alguma coisa para encontrar 8. Bem, eu tenho 16, vou retirar quanto para sobrar 8? Pense lá um pouquinho. Que número que a professora tem que retirar do 16 para sobrar 8? Olha, não, vamos pensar aí na metade, né? Ó, metade que é 8. Então, eu tenho 16, retiro 8, né? Vamos pôr de ponta cabeça aqui não, né? Vamos colocar assim. Então, eu tinha 16, retiro 8 e sobram 8. Muito bem. Agora, vamos para o lado de cá. Opa, aqui é 9. Mas a gente tem que lembrar que a gente não está trabalhando com o 9 em si. Com quem que a gente está trabalhando agora? Eu emprestei, ó. Lembra que nós tínhamos aqui emprestado, ó, 1 aqui, que ficou o 9, tirando uma centena, agrupando com a dezena, ficou 16 dezenas? Então, agora o 9, ele não pede para a gente trocar, mas a gente tem que pensar que o nosso 9 não é 9, agora ele vale quanto? 8. Então, esse 8 tem que estar na minha cabeça, eu tenho que imaginar lá que o 9 não é 9, agora é 8. Bem, 8, tirei alguma coisa para sobrar 3. Quanto que eu tirei para sobrar 3 do 8? Isso, eu tirei o 5. Muito bem. Então, o 975 menos 587 são 388. Vamos ver lá na nossa resposta se nós acertamos? Vamos ver? Ó, tudo isso que a gente fez, né, de emprestar, tá aparecendo ali, ó. Tá? A gente tem que pensar nessa possibilidade de tirar o número de baixo do número de cima, mas na condição de fazer os agrupamentos para a gente poder ficar, né, fechar aí na nossa ideia da operação correta. Muito bem. Bem, agora nós vamos para o nosso último desafio. O nosso último desafio é o desafio da flor aditiva, que a professora vai mostrar aí para vocês, vai aparecer na telinha para vocês daqui a pouquinho, a flor aditiva. Então, a flor aditiva consiste, né, a gente colocar 3 números nesses espaços que estão vazios aí na flor, para somar um número que vai estar dentro da flor. Bem no miolo da flor vai ter um número. E a gente vai ter que procurar números que somados, os 3 juntos, vão dar o total da flor. Muito bem. Então, aqui na mesa da professora está o tabuleiro da flor aditiva. Vocês vão acompanhar aí comigo agora aqui na mesa da professora. Então, tá aqui a nossa flor aditiva, os 3 espaços vazios, né? São essas 3 pétalas. E no meio nós vamos ter o número 25. Agora nós vamos ter que pensar em 3 valores para a gente escrever aí aqui nas nossas tarjetinhas, 3 valores que eu vou somar para dar 25. Mas qual, professora? Como que eu posso? São 3 números, se fosse 2 podia ser 20 mais 5, poderia, mas não pode ser só 2, tem que ser 3. Então vamos pensar assim, primeiro, podemos começar com números redondos, por exemplo, o 20 não é 10 mais 10? É, né? Então, vamos pensar assim, 20 é 10 mais 10. Então, a professora vai escrever 10 e 10. 10 e 10. Então, a professora já escreveu aqui, ó, 10 numa, 10 na outra.
Quanto falta agora para chegar no 25? Para somar mais quanto? Isso, só faltam 5. Então, nós vamos escrever na nossa tarjetinha aqui o número 5 e fechamos o 25 nessa condição do desafio da nossa flor aqui. 10 mais 10 mais 5, 25. Mas, professora, e se eu quisesse 28? Vamos tirar o 25 daqui, vamos pôr o 28. Poderíamos ficar nessa condição do 10 mais 10 mais 5? Não, porque agora eu tenho 8, né? Não posso somar só 5. Eu teria que somar quanto aqui para fechar o 28? Isso, eu teria que somar mais 8. Então, o meu 5 viraria 8. Muito bem. Mas tem outro jeito de somar 28 além do 10 mais 10 mais 8, professora? Tem. Vamos pensar assim, ó. Se eu tirar um aqui, fica quanto do 10? Se eu tirar um dele, um valor aqui, uma quantidade do 10, vira quanto? 9. Então, a professora vai virar ele aqui, ó. Vai virar e vai escrever 9. Eu tirei um daqui, ó. Tirei, ficou 9. Agora, eu vou colocar esse 1 que eu tirei daqui aqui. Vai ficar quanto aqui? 11. Muito bem. 10 mais 1 é 11. Então, a professora vai escrever 11. E o 10 que eu tinha antes, mais 1, virou 11. Então, o 28 pode ser 11 mais 9 mais 8. Fechou? 28. Então, eu posso trabalhar com essa ideia do desafio da flor aditiva fazendo essas somas, ok? E se fosse um número maior, professora, e se fosse número 60? Ah, o 60 é maior, né? Podemos pensar em 3 quantidades para somar 60. Ah, pode ser números inteiros e iguais? Pode. Vamos lá. Vamos começar lá. Quanto eu posso somar 60 com 3 números iguais? 21. Qual é o outro número? Isso, 20 de novo. E qual é o terceiro número para ficar igual? Isso, muito bem. É próprio 20. Então, eu posso somar números iguais nesse desafio? Posso. 20 mais 20 mais 20. Não fechei? 60? Fechei. Poderia fazer outras composições aqui. Poderia ser o 20, se eu tirar o 10 de um dos 20 e colocar no outro. Ah, tirei 10 daqui. Então, se eu tirei 10 daqui, o 20 vai virar 10. Vou pôr o outro 10 que eu tirei de lá aqui. O 20 vai somar mais 10, vai virar 30. Posso fazer assim? 30 mais 10 mais 20? Posso. Fechou 60? Fechou. Então, veja, o que a professora está mostrando nesse desafio da flor? Que o número que eu tenho, qualquer ele que seja, eu posso fazer ele em pedaços, tantos quantos eu quiser. No caso aqui, a professora está trabalhando com 3 pedacinhos, né? 3 parcelas. Então, eu posso flexibilizar esse número, deixar ele, compor ele de outras maneiras. A gente sabe que o 60 pode ser 50 mais o 10, 40 mais o 20, mas agora eu estou trabalhando com números de 3 parcelas, então eu vou ter que pensar em 3 partes para aquele número que eu quero. E isso é flexibilizar o nosso pensamento. Então, quando a gente trabalha com essas ideias, né, de compor números grandes, aqui a professora pegou 60, 25, 28, mas poderia ser 120, 150, 530, né? Eu vou pensar em números maiores, compondo assim com frações, com partes desse número, né? Vou fracionar, eu vou pegar um pedaço dele, um pedaço do outro, que pode ser pedaços iguais, pode ser pedaços diferentes, não tem problema. Contanto que na soma total feche aquele número que eu quero. Quando a gente pensa assim com a nossa cabecinha, a gente consegue flexibilizar o nosso pensamento numérico. E quando a gente consegue flexibilizar o pensamento numérico, o que é isso, professora? Flexibilizar. É deixar ele flexível, ou seja, pensar em outras possibilidades para compor números. Isso é flexibilizar o nosso pensamento numérico. E é importante que a gente aprenda a fazer isso para usar em diversas partes aí de cálculo da matemática que a gente pode precisar deles. Então, a gente amplia o nosso repertório se a gente começar a flexibilizar o nosso pensamento numérico. Ok? Combinado? Ó, mais uma dica que eu dei para vocês aí na aula de hoje, né? Essa flexibilização do nosso pensamento para poder fazer operações. Isso nos ajuda e muito, ok? Bem, meus amores, a gente já está, né, chegando aí no final da nossa aula. A gente podia trabalhar aí com mais números, mas não vai dar tempo, a gente já está chegando já no finalzinho. E tudo isso que a gente fez foi para chegar no nosso objetivo. Qual era o objetivo da nossa aula? Vamos ver aí?
efetuar adições e subtrações em contexto de desafios numéricos para ampliar nosso repertório de cálculo, né? No caso aí, cada um de nós. E para você ainda treinar um pouquinho mais nessa situação da nossa temática da aula de hoje, a professora propôs uma tarefa. Vamos ver qual é? Então aí nós temos as 4 pirâmides, né? Eu quero que você preencha essas 4 pirâmides aí, pensando nas possibilidades de erguer, né? Lembrando que a soma dos dois números próximos, né, que estão um do lado do outro, é o resultado daquele que fica sobre eles, do tijolinho que está sobre eles, né? Isso a gente já aprendeu na aula de hoje. Então completa aí as 4 pirâmides numéricas para a gente poder, né, atender a nossa tarefa, ok? E não esqueça que as tarefas, as correções estão todas lá no blog da professora, tá? Vai lá, pega lá para corrigir, pede ajuda para o pai, para a mãe, ou vai lá, pede ajuda para a professora também, para ela poder ajudar vocês. Beleza? Não esquece. Acessa lá que vocês vão encontrar, além das tarefas corrigidas, essas atividades que a professora fez aqui na mesa, com essas continhas e a flor aditiva, vai estar lá também disponível para você fazer o download e fazer em casa, treinar um pouquinho mais, tá bom? Então, acabamos a nossa aula, a gente tá já, né, dando tchau para vocês, mas a gente vai se ver lá na próxima aula, isso mesmo. Um beijinho e até lá! Vem aí, história! Olá, crianças, boa tarde. Então, a professora Samantha está aqui de novo para nós continuarmos nossa aula de Ciências Humanas, certo? Então, vamos ver qual que é o nosso objetivo de hoje. Hoje nós temos 2 objetivos para alcançar. O primeiro, entender a ancestralidade africana a partir da confecção da boneca Bayomi. E o segundo objetivo, valorizar a cultura africana através da oralidade. Agora, na aula de hoje, a professora trouxe um livro que a professora Samantha gosta muito desse livro, tá? Que o nome é As Bonecas Negras de Lara. E esse livro é interessante porque ele tem em todas as escolas municipais. Então, quando voltar às aulas e vocês quiserem saber mais sobre o livro, vocês podem chegar e pedir para a professora, vamos pegar na biblioteca esse livro, As Bonecas Negras de Lara, certo? Quem que fez? Qual que é a autora desse livro? A autora é a Aparecida de Jesus Ferreira, tá? E quem fez os desenhos, a ilustração, é o Hélio Chaves, tá? Então, olhando assim a capa, nós temos quem? A Lara, né? essa menina negra, tão linda, com as suas bonecas, com a coleção de bonecas negras que ela tem, certo? Então, agora vocês vão escutar a história das bonecas negras de Lara. Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí em casa? Vim aqui para contar mais uma história para vocês. Lembrando que eu acho que vocês já sabem, mas para quem não me conhece, meu nome é Ana Cláudia Oliveira, eu sou professora e contadora de histórias. Bora lá para mais uma história? Embala eu, oh, embala eu, oh, embala eu, embala pra lá, embala pra cá. Oh, embala eu, embala pra lá, embala pra cá. Oh, embala eu, oh, embala eu. Lara sempre chama seus amigos e amigas para conhecerem sua coleção de bonecas negras. Lara tem 2 amigos da escola, a Paula e o Sérgio. Os 2 vão à casa de Lara e junto para brincarem e conhecerem sua coleção de bonecas. Eles têm um trato, os 3 amigos. Sempre fazem um sorteio para saber do que brincarão. Dessa vez, o sorteio foi feito na escola e eles decidiram que contarão histórias, mas serão histórias reais, histórias verdadeiras, histórias que aconteceram de verdade. Lara tem 2 casas. Uma parte da semana ela mora com a mãe e a outra parte com o pai. Já a Paula mora com a avó e o Sérgio mora junto com a mãe e com o pai. A primeira a contar sua história foi Lara. Ela vai contar as histórias das bonecas Abayomi. Era
ela tem várias bonecas delas com roupas bem coloridas. E quem contou essa história para Lara foi a sua bisavó Maria, que, por sua vez, aprendeu essa história com a sua mãe. Dona Maria contou que os seus ancestrais vieram lá do continente africano, um continente que tem vários países, e eles vieram de lá em navios até aqui o Brasil. Só que essa viagem era longa, e as crianças choravam muito, porque além de longa, a viagem era extremamente cansativa. Então, as mães dessas crianças tentaram achar um jeito para acalmar as crianças, para fazer com que elas se distraíssem e parassem de chorar. As mães começaram então a criar bonecas. Sim, porque as bonecas fariam com que seus filhos e filhas brincassem, se distraíssem e se acalmassem. As mães pegavam pequenos pedaços das suas saias, rasgavam e com essas tiras, com esses tecidos, elas faziam bonecas. Bonecas que com sua criatividade ficavam lindas e muito coloridas. Essas bonecas foram chamadas de abayomi. Abayomi tem origem na língua iorubá e significa abai, encontro, omi, precioso, ou seja, encontro precioso entre as bonecas e as crianças. A Lara contou que no YouTube tem cada abayomi uma mais fofinha que a outra. E falou também para Paula e para o Sérgio que se eles quisessem, ela pedia para a bisavó Maria e ela ensinava a eles a fazer uma abayomi mais linda do que a outra. Depois, a Lara foi até o seu quarto e trouxe várias abayomi para eles brincarem e as conhecerem. O próximo a contar essa história foi Sérgio. Sérgio contou que ele foi ao parque com o pai para brincar com as outras crianças. Ele adora o parque e sempre que pode ele está lá. Ele adora e ele leva os seus carrinhos, as suas bonecas e os seus bonecos. Nesse dia, o Sérgio estava lá brincando, né? Bem feliz quando de repente chegou uma criança no parque, mas com muitas bonecas. Tinha boneca de todas as cores. Sérgio pegou os seus brinquedos, carrinhos, bonecas e levou para dividir com a menina. Os dois pegaram os brinquedos e começaram ali, aquela alegria de trocar um brinquedo com o outro. Sérgio notou e pegou uma boneca que ele adorou. Ela era uma boneca linda, era negra e cheia de trancinhas. Os dois passaram um tempo brincando e dividindo e se divertindo com os brinquedos. Sérgio sempre vai ao parque e faz amigos e amigas. A outra que contou sua história foi Paula. Ela contou a história dela. A história da Paula se passa na escola. Teve uma manhã que a professora chegou com desenhos de uma boneca e de um boneco. Só que esses bonecos, eles não tinham cabelo e nem estavam pintados. Então ela distribuiu na sala e pediu que eles fizessem o que quisessem com esses bonecos. Uma amiga de Paula perguntou para a professora de que cor ela deveria pintar as bonecas. E a professora disse que da cor que elas quisessem. E assim a menina o fez. Paula, que é uma menina muito inteligente e esperta, olhou para sua boneca e decidiu que ia pintar da sua cor. Então procurou entre os lápis uma cor que se assemelhasse à sua cor. Achou o salmão, pintou a boneca e fez os cabelos também iguais aos seus. A boneca ficou com a sua cor e com os seus cabelos. Ficou linda. Na mesma sala também estuda Lara. Lara é uma menina negra muito inteligente e esperta. Ela também decidiu pintar a sua boneca com a sua cor de pele. Pegou um lápis de cor marrom e coloriu a boneca. Depois, enfeitou com os seus cabelos. A boneca ficou linda, linda. No final da aula, a professora pegou os desenhos e expôs. Todos puderam ver a maravilha das suas pinturas
e seus desenhos. Todos se sentiram representados porque ali as crianças tinham a sua cor de pele e os seus cabelos. Tinham cabelos lisos, crespos, encaracolados, lisos e curtos, compridos também. Agora que cada um já tinha contado a sua história, Lara foi até o seu quarto e trouxe de lá a sua coleção de bonecas negras, bonecos negros, bonecas brancas e bonecos brancos e a Bayomi, e convidou que todos eles brincassem. E assim eles fizeram. A Lara, ela tinha ganho essa coleção da sua tia-avó, que desde que ela tinha nascido, só fazia aumentar essa coleção. Depois disso, Lara olhou para Paula e Sérgio e fez uma pergunta. Qual será o assunto das histórias da próxima semana? Embalaê, embalaê, oh embalaê, 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 oh embalaê, embala pra lá, embala pra cá. Oh, embalaê, embala pra lá, embala pra cá. Oh, embalaê. E é assim que a história das bonecas negras de Lara chega ao fim. Entrou por uma porta e saiu pela outra. Depois a Ana volta e com certeza te conta outra. Gostaram da história? Então a história é muito legal, né? Então agora nós vamos lembrar um pouquinho da história rapidamente, né? Dos 3 personagens que são 3 amiguinhos, né? O que eles combinaram? Eles combinaram de contar histórias, cada um iria contar a sua história. Vamos relembrar da história de Lara. Lara contou a história da sua bisavó, certo? O que a sua bisavó contou para Lara de interessante? Ela contou que os ancestrais de Lara são africanos. Mas o que são ancestrais? São todos aqueles que vieram antes de Lara. Então eles vieram do continente africano, certo? E até ela contou uma história muito interessante que é da Bayomi. Qual é a história da Bayomi? Essa Bayomi que é uma bonequinha. É que quando os africanos foram retirados à força da África para virem até o Brasil, eles vinham nos navios que eram umas viagens muito ruins, muito precárias, né? O que acontecia com as crianças que estavam juntos? Elas choravam, né? Elas não gostavam. Então as suas mães, para poder acalentar o seu filho, ela pegava o seu vestido e arrancava pedaços do vestido, fazia uma bonequinha de nó e dava para o seu filho ou para a sua filha. E dessa forma, né, a criança ficava mais tranquila, né, com menos medo, certo? Então agora nós vamos fazer a bonequinha Bayomi. A professora não pediu para vocês? Lembram, né? O que a professora pediu? Os tecidos. Lembra que era um tecidinho maior e um tecidinho menor, certo? Então peguem lá o tecidinho que vocês separaram, que a professora espera. Peguem lá para a gente fazer juntinho. Pegaram? Então, vocês vão pegar primeiro o tecido maior, tá? O que vocês vão fazer com o tecidinho maior? Vamos fazer um nó na pontinha. Então, olhem aqui, a professora vai fazer devagar, para vocês fazerem junto comigo. Faz um nozinho na ponta. Ó, certo? Fica um nozinho assim na ponta. Aí, na outra pontinha, mais um nozinho. Então, vai ficar 2 nozinhos por enquanto. Um em cada ponta. Conseguiram? Agora, vocês vão fazer o quê? Vocês vão dobrar a pontinha com pontinha. Por quê? Porque eu vou precisar desse lado aqui, ó. Nós vamos fazer mais um nozinho aqui. Deixa a professora repetir para vocês entenderem. Então, vocês não fizeram um nozinho em cada ponta? Fizeram, né? Então, agora vocês vão dobrar a pontinha com pontinha. E vamos fazer mais um nozinho aqui, ó. Ó. Faz um nozinho. Pronto, tá quase pronta a nossa bonequinha Bayomi. Tá? Terminou essa parte aqui, deixem do ladinho.
E agora peguem aquele tecido que a professora falou que é um pouquinho menor que aquele. Esse é o menorzinho. Vamos fazer o quê? Nozinhos de novo. Lembra que a professora falou que é uma bonequinha feita de nós? Então, vamos fazer um nozinho aqui na pontinha. Feito? Agora vamos pegar outra pontinha, mais um nozinho. Agora nós vamos só montar a bonequinha. A Baiumi tá pronta, é só montar agora. Então aqui dá pra ver, ó. Aqui nós temos a cabecinha da boneca, as perninhas, os pezinhos, estão vendo? E aqui é o quê? São os bracinhos e as mãozinhas. Como que nós vamos fazer agora para montar? Nós vamos agora fazer mais um nozinho, não é? Então aqui, a professora vai colocar aqui na mesa. Aí vocês vão ajeitando para ficar bonitinho, né? Vão ajeitando até ela ficar como vocês querem, tá certo? Então aqui, ó, fica assim, certo? A cabecinha de nó, as mãozinhas também de nó e os pezinhos também de nó. Essa é a nossa bonequinha Baiumi, tá? Aí a professora vai dar uma sugestão para vocês aqui no slide, ó. Aquela primeira foto foi a Baiumi que nós fizemos, né? Então, ó, tá assim, ó. Sem nada, né? Só a bonequinha. Mas aqui, do ladinho, a professora trouxe um exemplo para quem quiser enfeitar a sua Baiumi. Então, vocês podem ter retalho, não precisa comprar tecido, vocês pegam um retalhinho. Podem fazer, olha, a blusinha, a saia, olha que bonito que ficou, bem colorido, né? O turbante, até cabelinho ela fez ali, ó, né? Então, vocês podem fazer o que vocês quiserem, enfeitar bastante a Baiumi de vocês, tá bom? Então, agora, eu trouxe para vocês aqui a imagem da professora Aparecida de Jesus Ferreira. A professora, quem que é mesmo a professora Aparecida de Jesus Ferreira? Ah, ela é autora do livro que eu contei para vocês, que vocês escutaram a história, certo? Aonde será que essa professora mora? Será que ela mora longe? Pois então eu vou contar para vocês um segredo. Ela mora pertinho aqui da gente. Ela mora em Ponta Grossa. E ela ficou muito feliz de a gente trabalhar o livro dela e ela vai mandar um recadinho para vocês. Então preste atenção. Olá, meu nome é Aparecida de Jesus Ferreira e eu sou autora do livro As Bonecas Negras de Lara. Eu gostaria de oferecer esse vídeo para todas as crianças do primeiro ciclo do ensino fundamental. As crianças do primeiro, segundos e terceiros anos e para as demais crianças que assistirem também. Também ofereço para todas e todas as professoras e professoras, em especial para a professora Samanta, que também é professora da Rede Municipal de Ensino aqui em Ponta Grossa. Então eu vou mencionar para vocês como é que surgiu a história As Bonecas Negras de Lara. Eu tenho um sobrinho que ganhou uma filha e quando ele ganhou essa filha, ele me deu para que eu fosse a madrinha dela. E ela se chama Lara. Então eu quis escrever esse livro para presentear a minha nova filhada, né? Que o nome dela é Lara. E quando eu escrevi o livro, eu fiz o livro principalmente para que a Lara gostasse muito de bonecas negras. E que ela gostasse muito também do seu pertencimento racial. Foi nesse momento que eu resolvi trazer um pouco das experiências e contar histórias dentro do livro a respeito de bonecas e bonecos que são negras e negros. E o livro, ele traz várias experiências de crianças brincando muito com bonecas e bonecos, inclusive fazendo bonecas. E uma dessas bonecas que tem no livro, ela se chama a Baiumi, que é de origem iorubá e que quer dizer abai, encontro, e omi, precioso. E com isso ficou um encontro precioso entre as crianças que brincam no livro e a boneca Baiumi. Então, há 3 personagens dentro do livro.
Uma das personagens é a Lara, a outra personagem é a Paula e o outro personagem é o Sérgio. E cada um dos personagens traz experiências de brincarem com bonecas e bonecos. Entre os personagens, eles também contam as suas histórias das suas famílias, né? Por exemplo, a Lara mora uma parte da semana com o pai e a outra parte da semana ela mora com a mãe. Já a Paula mora com a avó dela e o Sérgio mora com o pai e a mãe dele na mesma casa. Então traz um pouco de experiências diversas de famílias que faz parte das nossas realidades, né, das nossas vidas. Então quantos de nós não conhece alguém que mora com o seu avô ou então que mora uma parte da semana com o pai, outra parte da semana com a mãe, ou só mora com o pai, ou só mora com a mãe, ou mora com a tia, ou mora com a madrinha, ou seja, há uma experiência compartilhada de famílias diversas, né? Que nós não temos somente um formato de família, nós temos vários formatos de família. O livro também aborda sobre a questão de colorir, de brincar de colorir, de trazer as pessoas para as nossas casas, de receber as pessoas nas nossas casas. Também fala de ancestralidade, de nós escutarmos as histórias das pessoas que são mais velhas na nossa família, de gostar de escutar as histórias, as experiências, e com isso nós também aprendemos muito com cada uma das histórias e cada uma das pessoas que faz parte da nossa família. Então o livro traz experiências de diversidade, traz experiências de brinquedos e brincadeiras compartilhadas, de gostar de receber as pessoas nas nossas casas, de respeito. O livro traz histórias também de confecção de bonecas, como eu mencionei, que nós podemos usar a nossa criatividade para fazer todos os tipos de brinquedos. E com relação a brinquedos, o livro demonstra também o quanto que brinquedo pode ser brincado com qualquer criança, né? Então brinquedo é brinquedo, então não existe brinquedo de menina ou brinquedo de menina. Então todas as crianças são convidadas a brincarem com todos os brinquedos que elas quiserem e que elas gostarem de brincar. Então eu desejo para vocês uma ótima leitura do livro As Bonecas Negras de Lara e, por favor, me informem o que vocês acharam da história do livro. Se vocês puderem, entrem no meu Instagram, que é o meu nome, Aparecida de Jesus Ferreira, e coloquem lá as suas opiniões de como é que foram as experiências de vocês de ler o livro. E o que vocês acharam das histórias que a Lara conta, que o Sérgio conta e que a Paula conta. E também me contem quais são as histórias que vocês gostam de escutar, certo? Então, uma ótima leitura para vocês e um grande beijo. Muito obrigada! Então, gostaram da professora Aparecida? Falou um pouquinho sobre a história que ela mesmo criou, certo? Então, uma questão que ela falou também ali, bem interessante, é a questão da cultura africana, da oralidade. Então, na cultura africana, a oralidade é muito valorizada. O que é oralidade? É a contação de história, né? Você escutar os mais velhos, certo? O que são as pessoas mais velhas? Elas têm mais experiência que vocês, elas viveram mais, por isso que é importante você, né, escutar o vô, a avó, o que eles têm para contar para vocês, certo? Então, lá na escola Kazuko, as crianças gostam muito de leitura. Então eu convidei uma aluna da escola para ela contar para nós, né, uma história. E a história é desse livro aqui, ó. Esse livro, não sei se tem na escola de vocês, mas lá na Kazuko tem, certo? Então o nome é Histórias Africanas para Contar e Recontar. Então é um livro muito legal, as crianças gostam muito. Por quê? Porque fala de animais. Olha só pela capa que a gente vê a girafa, então tem a história da girafa ali dentro, do morcego, da iguana, do macaco, do cachorro, do porco, ainda tem mais animais que não aparecem aqui,
mas tem lá dentro da história. Então vocês vão achar muito legal esse livro, certo? Então agora, né, nós temos essa aluna que é a Lívia, certo? E ela vai contar para nós uma das histórias aí. Preste atenção que a professora vai querer saber depois que história que é, qual que é o título da história. Oi pessoal, meu nome é Lívia, eu estudo na escola Kazuko e estou no 3º ano. Hoje eu vou contar uma história para vocês. O nome é Porque a Zebra é Toda Liscrata. Há muito tempo atrás, os mais velhos falavam que a zebra e o burro tinham a mesma cor. E também viviam na floresta com muitos outros animais. E eles eram livres. Até que então, um dia, deu uma confusão porque eles não tinham nenhum líder. E eles decidiram escolher um novo líder. Então, todos os animais foram decidir quem ia ser o novo líder. Mas não deu muito certo. Então, o elefante disse, tem que ser o mais pesado, exibindo seu corpo. Já o leão disse, tem que ser o caçador mais feroz, exibindo a sua juba. Então a lebre disse, cada animal vai poder botar nenhum animal. Então a zebra e o burro queriam vencer e foram pedir um conselho para a lebre. A lebre disse, a zebra tem que ser pintada primeiro porque ela é a mais velha. Então o burro começou a pintar liscrinha por liscrinha da zebra até os cascos. E só foi terminar quando o concurso já estava quase começando. Então a zebra se olhou e ficou admirada com a sua beleza. Então a zebra saiu correndo para o concurso, mas esqueceu de ajudar o burro. O burro tentou se pintar sozinho, mas não conseguiu e ficou com essa cor amarelada sem graça. Então, mas a zebra não ganhou. Quem ganhou foi o leão. Mas até hoje a zebra é admirada por suas belas cores. Fim. Então, gostaram da história? Então essa é a nossa aluna Lívia, ela é da escola Kazuko, né? Que contou para nós a história e por que a zebra tem listras, certo? Então agora vocês vão ver aqui no painel que nós temos aqui uma dobradura da zebra, certo? Então nós vamos fazer a dobradura da zebra. Só que vocês vão fazer de tarefinha na casa de vocês. Vocês vão prestar atenção na professora aqui, a professora vai fazer a zebra, vocês vão só prestar atenção. Porque depois, quando vocês pegarem a tarefinha na escola, vai ter lá o passo a passo para vocês fazerem a zebra, certo? Então, o que diz ali, ó? Vamos olhar aqui o cartaz. Então, vocês vão pegar primeiro uma folhinha assim, ó, certo? E vão dobrar ao meio, como está ali. Vamos dobrar ao meio, a folhinha, certo? É bem fácil de fazer essa dobradura. Aí vocês vão dobrar um pedacinho de uma ponta. Vocês vão dobrar um pedacinho de uma ponta. Olha, certo? Dobrou? Tá vendo? O que nós fizemos aqui? Ah, já fizemos a cabecinha. Tá vendo que é a cabecinha da zebra? Então, já fizemos a cabecinha da zebra. Agora, vocês vão pegar a outra parte, né? A outra parte do papelzinho, tá vendo que são duas, ó? Nós fizemos a primeira, agora vocês vão fazer a outra, certo? Então, agora vão dobrar também ao meio, dobra, ó, certo? E também você vai dobrar um pedacinho, certo? E nós fizemos aqui? Ah, o corpinho e a perninha. E agora? Agora, vocês vão colar aqui, ó. Tá vendo? Vocês vão colar aqui. Ó. Vocês vão ajeitando, arrumando até ficar ela bonitinha, né? Tá vendo? Ela tem que ficar o mesmo tamanho que a perninha, tá vendo? Perninha, ó. Aí vocês vão fazer o quê? Vão pintar, vão enfeitar, como está essa aqui. Essa já tá pronta, tá vendo? Vamos fazer ali as listrinhas da zebra, vamos fazer o olhinho, né? Vamos deixar assim, ela bem bonita, certo? Quem quiser pode fazer mais de uma.
E na tarefinha vai ter o espaço que vocês vão, depois da dobradura, vão colar essa zebrinha e podem fazer uma paisagem, né? Uma paisagem bem bonita, enfeitar, para deixar a tarefa bem linda, certo? Entenderam a tarefinha? Então tá, então agora nós vamos ver, né, aqui o slide, o nosso objetivo. Será que nós alcançamos os nossos 2 objetivos de hoje? Vamos ver. O primeiro era entender a ancestralidade africana a partir da confecção da boneca Baiomi. Então, nós alcançamos, né? Porque nós fizemos a bonequinha, a professora conta a história da bonequinha, né? Que remete lá à África, no tempo dos navios, que vinham os africanos para o Brasil, né? Então, aqui nós alcançamos. Valorizar a cultura africana através da oralidade. Também, porque nós vimos até uma aluna contando uma história, né? Uma história africana, certo? Então, os objetivos de hoje foram alcançados. Parabéns, né? Fiquem bem e até a próxima. Vem aí, arte! Oi, criançada! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fernando e hoje eu estou aqui para uma aula de arte. Vamos ver os nossos objetivos? O objetivo da nossa aula, então, é entender o conceito de teatro, assim como compreender que os jogos e as brincadeiras de faz e conta também fazem parte das encenações teatrais. Além disso, a gente vai também praticar jogos teatrais na aula de hoje, certo? Mas antes de começar a entender o porquê dos jogos serem necessários para a prática teatral, a gente vai ver o conceito de teatro. Então, o que significa teatro? Teatro é uma arte que consiste, entre outros aspectos, na representação do real através da imitação de gestos, expressões, sentimentos, atitudes e situações relacionados a um determinado contexto situacional. Que palavra difícil, né? Que expressão difícil. Contexto situacional. O que será que isso significa? Então a gente está vendo aqui no texto que o teatro nada mais é do que a representação da realidade. Mas para representar a realidade a gente precisa de um contexto, de uma situação que a gente vai imitar, certo? Então é isso que é o contexto situacional. Para que possamos praticar o teatro, as encenações, precisamos de uma situação a qual podemos a representar. Vamos observar alguns exemplos? Olha o primeiro deles aí na tela. Então a gente tem a brincadeira de casinha. Olhem ali, as crianças estão brincando aqui com uma casinha, com um objeto. Esse menininho está representando que ele está lavando a roupa lá da casa dele, né? Reparem aqui que a máquina de lavar, ela é de papelão. E por último, as crianças aqui estão brincando de construir essa casinha no quintal de casa. Quem aí já brincou de casinha em casa? Eu tenho certeza que todo mundo brincou, né? É uma coisa que todas as crianças fazem. Inclusive eu, quando era pequenininho, quando era criança, também brincava bastante de casinha. Vamos ver o próximo? O próximo é escolinha. Eu também sei que vocês adoram brincar de escolinha, certo? Aqui nessa primeira imagem, a gente vê que a menininha ela está ensinando para as bonecas e para um bebezinho ali, que provavelmente é o irmão dela, né? E aqui do outro lado, o menininho ensinando as outras crianças. Eu vou contar para vocês que eu descobri que queria ser professor através desse tipo de brincadeira. Eu brincava bastante de escolinha, sempre era professor, e aí quando eu cresci, eu acabei me tornando professor porque era algo que eu gostava bastante. As brincadeiras de faz de conta, elas servem para isso também. Às vezes você aí de casa quer ser um bombeiro e gosta de brincar de bombeiro, ou quer ser um policial e gosta de brincar de policial, né? Aqui, como na próxima imagem, às vezes vocês querem ser médicos, então vocês gostam bastante de brincar com médicos. Brincar como médico, né? Reparem nas imagens. O primeiro menininho ali está consultando uma bonequinha. Na imagem do meio, as crianças estão fazendo uma cirurgia na boneca, enquanto que na terceira imagem, a menininha ela está fazendo uma consulta ali, um exame no ursinho. Legal, não é mesmo? E tudo isso é a representação da realidade, não é uma verdade, né? As crianças estão fazendo de conta que são alguma coisa. E por isso que eu digo para vocês que a gente, né, as crianças, brincam de teatro o tempo todo, porque a todo momento vocês estão simulando uma situação como se fosse uma verdade, certo? Bom, então todas as situações da realidade podem ser representadas. Basta selecionar qual situação queremos representar. Aqui a gente tem mais algumas imagens de crianças brincando, ó, de super-herói, brincando no navio, brincando de pirata, brincando aqui que tá aqui num barquinho, né, remando. Então qualquer coisa que vocês queiram representar, vocês podem através das brincadeiras e dos jogos de faz de conta, tá? E além disso, o teatro está em todos os lugares. Às vezes a gente pensa, né, teatro que só tá lá naquele lugar onde tem o palco, a plateia,
mas na realidade ele está em todo lugar. Tá nas brincadeiras de vocês aí dentro na casa, tá nas ruas, quando a gente percebe, por exemplo, um homem ali ou uma mulher representando uma estátua humana, ele está encenando, né? Porque não é uma estátua. Também está nos palcos, obviamente. É claro que a gente sabe que nesse momento que a gente está passando não estão acontecendo os espetáculos teatrais, mas né, dentro da normalidade eles acontecem nos palcos e também na TV. Existem programas de TV que representam as questões teatrais, né? Assim como as próprias novelas, os filmes, tudo é uma encenação, tudo é um faz de conta, é alguém imaginando que é uma coisa, quando na realidade é outra. E agora eu lanço essa pergunta para vocês que já foi respondida de certo modo, né? Criança pode fazer teatro? Pensa aí. Facinho, né? As crianças não só podem fazer teatro, como elas praticam isso a todo momento através dos jogos e brincadeiras de faz de conta. Bom, mas vocês devem estar pensando, como assim jogo e brincadeira é teatro, né? Os jogos e brincadeiras fazem parte do teatro, seja ele o teatro amador ou o teatro profissional. Então eu vou explicar para vocês a diferença dessas duas nomenclaturas. O teatro amador é esse teatro que vocês brincam aí, por exemplo, em casa, de faz de conta. Ou é aquele teatro em que as pessoas fazem sem que haja uma instrução, sem que haja um professor que ensine as práticas teatrais. Já o teatro profissional é aquele teatro onde as pessoas se matriculam num determinado curso para aprender a ser atores. Então existe essa diferença. O teatro amador é aquele que a gente faz brincando para se divertir ou algo do tipo, e o teatro profissional é para as pessoas que querem se tornar atores ou atrizes, certo? Mas por que será que os jogos e as brincadeiras de faz de conta elas são tão importantes para a prática teatral, tanto no teatro amador quanto no teatro profissional? Eu trouxe aqui para vocês um vídeo do professor Renan Simeonato. Ele é professor de teatro e ele vai explicar bem rapidinho o porquê que é tão importante brincar e jogar de faz de conta para a gente poder se tornar uma pessoa que encene bem, né? Ou queira brincar com mais imaginação ou algo do tipo. Vamos ver? Eu acredito que os jogos teatrais eles são fundamentais para a prática do teatro. Eu utilizo sempre dentro da minha metodologia, independente de idade, porque eu entendo que eles são exercícios riquíssimos. Eles concentram inúmeros benefícios dentro dessa atividade. Legal, não é mesmo? Eu vou contar para vocês que as crianças podem ser às vezes muito tímidas e vocês devem lembrar daquele momento em que o professor ou a professora pede para vocês irem lá para frente da sala para ler uma história ou para até interpretar um personagem mesmo. Quanto de vergonha a gente tem por isso, não é mesmo? Nós aqui que estamos gravando aulas para a TV, nós os professores, a gente encontrou várias dificuldades para poder ficar de frente para a televisão e conversar de uma forma assim que não parecesse que a gente está nervoso e tudo mais, né? Então as atividades de teatro, quando elas são trabalhadas desde a educação infantil ou agora mesmo no quarto e no quinto ano, como vocês estão, elas favorecem para que a gente perca um pouco da timidez e se liberte diante das coisas, né? Porque é muito normal que a gente tenha vergonha dos outros e tudo mais. Então os jogos teatrais, as brincadeiras de faz de conta, elas permitem que a gente entre no mundo de um personagem, que não é necessariamente a gente. Então a gente pode fazer várias coisas com esses personagens, certo? Bom, os jogos né, fazem parte do teatro, como o professor já explicou, e eles estão associados à relação que a gente estabelece com tudo que tem ao nosso redor. Seja com a plateia, que aqui no caso são vocês, né? Vocês estão assistindo a aula, no caso vocês seriam a plateia, ou as pessoas que estão diante de uma peça teatral. A gente também pode brincar com o espaço cênico, que é o espaço onde acontece a peça teatral. Se for um espaço muito limitado, por exemplo, o ator ou a atriz, ele não pode utilizar o espaço como um todo, né? Então, o espaço que se tem dentro do teatro, ele é fundamental para que se crie uma obra artística. Além disso, a gente pode brincar, pode jogar, pode encenar com os objetos, que podem ser vários, né? Tudo que tiver de objeto a gente pode transformar em algo para encenação. E por último, e não menos importante, os outros atores, os outros colegas. E no caso de vocês que brincam de faz de conta aí na casa, pode ser o irmãozinho, pode ser a irmã, pode ser o pai, a mãe, enfim, um coleguinha. A gente pode brincar também com essas pessoas, porque do mesmo modo que eu posso interpretar alguém, o outro coleguinha também pode interpretar, certo? Bom, então chegou a hora de a gente ver na prática como funcionam os jogos e as brincadeiras de faz de conta, certo? A gente vai aqui brincar com uma música. A música também é uma linguagem da arte que pode ajudar no teatro, certo? E essa música se chama Baratas Alienígenas e é do grupo Tri.
Nessa história, a gente tem o personagem, né, o personagem principal, que é a barata, e não é qualquer barata, é uma barata alienígena, então ela veio de outro planeta. E essa barata, ela vai fazer um passeio de carro, certo? E durante esse passeio, esse percurso, a gente vai encontrar várias coisas que vão dar a nós as regras para a gente ensinar. Então, por exemplo, se a barata está andando de carro e ela passa por uma curva, ela não pode passar pela curva assim, né? Ela tem que passar pela curva desse jeito. Se ela passa por um buraco, ela vai ter que dar um pulo, não vai? Então, a nossa música vai ser desse jeito. Vamos lá? Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Firme, firme? Eu estou vendo um bichinho pequenininho. Vocês estão vendo um bichinho pequenininho? Quando eu olho... Ai, me dá até um susto, é uma... barata! E agora nós vamos nos transformar em uma barata. Ih, tá parecendo que é uma barata? Não, nós somos uma barata alienígena. E essas baratas alienígenas, uma de cada cor, uma de cada planeta, e elas gostam de comer torta. A minha torta é de morango. E a tua, Prof. Mi? De chocolate. Ih, entendi, caramelo? Mas tudo bem, não há de ser nada, né? Então, essas baratas gostam de passear de carro. Então vamos lá, entramos no carro. Aí, dirigindo, ó. Aí, e elas passaram por uma estrada com muitas curvas. Nhó, nhó. No feriado, todas baratas resolveram passear. Foram num carro baratinado e começaram a cantar. Vamos a passeio, sim, 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 em um carro feio, sim, 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 mas isso não importa, sim, 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 porque levo torta, sim, sim, sim. E agora essas baratas vão passar por uma estrada com muitos buracos, com quebra-mola, com numa cama elástica. Cama elástica! Preparados? Sim. Sim! Sim. No feriado, todas baratas resolveram passear. Foram num carro baratinado e começaram a cantar. Vamos a passeio, sim, 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 em um carro feio, sim, 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 mas isso não importa, sim, 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 porque levo torta, sim, sim, sim. E agora essas baratas vão passar por um túnel. E esse túnel é bem baixinho. Tem que se abaixar para poder passar. Vamos lá, crianças, vocês fazendo junto, tá bom? No feriado, todas baratas resolveram passear. Foram num carro baratinado e começaram a cantar. Vamos a passeio, sim, 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 em um carro feio, sim, 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 mas isso não importa, sim, 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 porque levo torta, sim, sim, sim. E agora as baratas nesse carro baratinado vão passar em muitas curvas, buracos,
lombadas, cama elástica, tudo junto e misturado. Preparados? No feriado, todas baratas resolveram passear. Foram num carro baratinado e começaram a cantar. Vamos a passeio, sim, 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 em um carro feio, sim, 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 mas isso não importa, sim, 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 porque levo torta, sim, sim, sim. Ah, muito bom esse passeio! Se divertiram aí? Eu me diverti, vocês? Legal, obrigada! Beijo! Viram que legal, crianças, a nossa brincadeira? A gente só consegue interpretar as coisas brincando de faz de conta. A gente não conseguiria ser uma barata, viajar de carro, nunca, né? Mas as brincadeiras de faz de conta, os jogos de imitação ajudam a gente nesse tipo de situação. Bom, a nossa aula está encerrando, mas antes de acabar ela, a gente vai revisar aquilo que a gente aprendeu na nossa aula de hoje, certo? Então, o teatro é a representação da realidade através da imitação. Todas as crianças brincam de teatro o tempo todo. E além disso, os jogos e brincadeiras fazem parte do teatro, seja ele amador ou profissional. Então, crianças, até a nossa próxima aula. Não esqueçam de desenvolver a atividade que foi enviada para vocês e um abraço. Tchau, tchau!